Boa tarde a todos presentes. Hoje, aqui nessa casa tão importante, porque aqui nós temos os representantes de mais de 20 milhões de mineiros. Aqui, ó, são vocês. Então, hoje, por que nós estamos aqui? Para defender o interesse público. Esse contrato que a gente pede uma revisão por meio de uma CPI, nada mais é que é para defender o interesse público. É dinheiro privado. Não, é dinheiro público, é o nosso dinheiro. É o dinheiro de cada um cidadão aqui que está sendo usado para bancar esse contrato com a Minas Arena. E vocês ficam rindo. Não é motivo para achar graça. Quando o representante da Minas Arena mostra um valor absurdo, de 1 bilhão e 400 milhões de reais, que é dinheiro nosso, que está sendo usado para a reposição dessa obra que foi feita através desse contrato, né, da concessão da PPP, esse é dinheiro nosso que mensalmente está sendo retirado de escolas, hospitais, segurança pública, ou seja, inclusive nós temos números, gente. Até agora, se vocês analisarem dos 1 bilhão e 400 milhões de reais, se a gente fizer uma analogia básica com aquele hospital do Barreiro, que é um hospital de grande porte, que custou aos cofres públicos 285 milhões de reais, quantos hospitais que nós já não poderíamos ter feito com esse dinheiro? Não é só futebol, é dinheiro público, é o dinheiro de cada contribuinte que vai lá e paga seus impostos, que se sacrifica. E outra coisa, a casa é pública. O Mineirão hoje ele não é acessível para quem realmente ele foi construído, que é o povo, aqueles que não têm tantas condições. Eu tenho direito, tudo bem, mas aquela pessoa que também mora numa periferia, numa comunidade, também tem que ter o livre acesso à casa que é do povo. O Mineirão não é da Minas Arena. Esse contrato, ele precisa ser revisionado, inclusive cláusulas que já foram citadas aqui pelo Sérgio, já foram citadas pelo professor Cleiton. Eu ainda acrescento a questão do equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Se até hoje já foram retornados para a Minas Arena, que lá atrás investiu, inclusive com financiamento público, 677 milhões. Hoje já estamos em 1 bilhão e 400. Até daqui 14 anos, quantos bilhões de dinheiro público serão repassados para essa concessão? A gente não tem que pensar só até hoje. São mais 13, 14 anos de contrato. Então, é difícil você hoje pensar apenas em futebol. Não é só futebol, é o dinheiro de quantos mil professores poderiam ser contratados com esse dinheiro. Se hoje você coloca uma base de um salário de R$3.000 por professor, quantos... Pois é, 2.350. Então, quantos professores poderiam ter sido contratados com esse dinheiro repassado por contrato de parceria público-privada? Então, assim, gente, é muita coisa. São hospitais, são professores, escolas, direito da sociedade que está sendo retirado para repasses de verbas públicas. Isso não pode continuar acontecendo. Então, cabe agora, inclusive, eu gostaria muito de direcionar um questionamento para o secretário do Estado e aqui o representante da AGE, como meu colega, né, advogado também, procurador, como que esse contrato chegou nesse estágio sem que não tivesse sido tomado nenhuma providência. Isso é interesse público. É o nosso dinheiro que está sendo usado. É o dinheiro, independente se é torcedor do Cruzeiro, do América, do Atlético, da Tombense, da Caldense, são mais de 20 milhões de mineiros que estão tendo o seu dinheiro desviado para poder ser gasto, pago para uma concessão de PPP. Então, vamos lá, cláusula 27, a partir da 27, vocês têm aí, ó, retomada pela questão do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato. Isso todo mundo vê na imprensa o tempo inteiro acontecer. Hoje mesmo tem esse debate com as viações aqui de transporte em Belo Horizonte, que sempre estão sendo debatidas porque eles sempre solicitam o uso dessa cláusula. Vamos aqui restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por que na concessão da PPP com a Minas Arena do governo, procurador e secretário, por que isso ainda não foi feito? Não é normal esse repasse de verba pública mensal, 10 milhões, 4 milhões, gente, é muito dinheiro.
Quantos bilhões de reais? Se a gente hoje está em 1,4 bi, mas daqui 14 anos quanto? 4 bilhões? Quantos hospitais serão negligenciados para a população? Quantos professores, quantas escolas? Nossa segurança pública. Então, por que que o Estado está ainda inerte com relação a esse desequilíbrio que está comprovado? Não vou entrar aqui em questões de possíveis fraudes, possíveis desvios, além do desvio de finalidade, que hoje seria o futebol, mas é falando a questão de horário público, porque acho que as pessoas estão focando em futebol exatamente porque isso está prejudicando o futebol, mas além disso, a verba pública, o dano ao erário público, que já passou, não volta mais, mas daqui para frente, o que a gente vai poder fazer para parar essa sangria de recurso público? Isso tem que parar uma hora ou outra. E aí a gente chama aqui os representantes do atual governador, do Romeu Zema, que estão aqui, secretário e procurador aqui da GE, porque para Minas Arena está muito confortável, como muito bem falou um deputado, só que do ponto de vista jurídico, vocês têm todos os motivos, todos os fundamentos plausíveis para se pedir essa revisão, e até mesmo, como já falou com o professor Cleiton Encampação, a rescisão, N motivos para a retomada desse poder de conceder, de administrar o Mineirão, ou até mesmo chamar aqui outras pessoas mais competentes e menos onerosas para o Estado e para o nosso dinheiro público ser usado. E que, principalmente, volte para nós o que é a finalidade do Mineirão, que hoje não está sendo respeitada. Essa é apenas uma das cláusulas que vocês estão discutindo aqui. Se atenham a todas as demais cláusulas da concessão PPP. Não é apenas a questão de garantir 66 datas para o futebol. É o uso da nossa verba pública, do nosso dinheiro. Então, o Estado, aqui, procurador e secretário, o que o Estado efetivamente vai fazer. E outra coisa, através da CPI, nós poderemos, inclusive, analisar, desde o momento da concessão desse contrato, esse desenrolar cronológico desses 13, quase 14 anos aí de contrato, e tudo que foi feito com a verba pública, porque quem fiscalizou? Não existe um comitê. Quem fiscalizou esse dinheiro? Cadê o Ministério Público, que hoje não está aqui para dar um parecer? Cadê aqui o Tribunal de Contas? Cadê as pessoas responsáveis por fiscalizar e nos representar na sociedade, além de vocês, deputados? Porque vocês são uma parte da representação, vocês foram eleitos por mais de 20 milhões de mineiros, mas também tem o Ministério Público, temos aqui, né, a AGE, que representa o Estado, temos também várias outras entidades que têm que participar. Então, aqui, não é só torcedor que está aqui, tá? Aqui é a representação da sociedade mineira, aqui é cada contribuinte que paga seus impostos devidamente e eleitores que elegeram vocês representando, aqui que estão nos representando, para que esses absurdos não permaneçam. Então, a minha pergunta fica para eles e obrigada pelo tempo. Conceda a palavra a Felipe Iques, torcedor. Primeiramente, boa tarde para todo mundo que está aqui, todo mundo que sofre com o descaso do Mineirão aqui em primeiro plano. Boa tarde a todos que estão aí na bancada. Antes de começar a minha fala, o Samuel falou sobre a segurança do Mineirão. A gente não pode esquecer do Eros, diretor da Pavilhão, que foi assassinado pelos seguranças do Mineirão e até hoje nada foi resolvido. Então, a gente já tem uma falácia na sua frase, Samuel. Desculpa discordar de você, mas enquanto os responsáveis não forem punidos pela morte de um torcedor, você não pode falar de segurança dentro do Mineirão. Segundo, a gente fala muito sobre história e sobre legado. Nada seria do Mineirão sem o legado, e é o que a gente está discutindo hoje. Em 66, a gente teve Dirceu Lopes, Palinha, Tostão, Joãozinho e vários outros, balançando as redes do Mineirão por 6 vezes no Santos de Pelé. Isso é um legado. A gente teve o gol do Elivelton, depois correndo pela geral do Mineirão, antiga geral, dando o título da Libertadores em 97. Isso é legado. A gente teve a falta do Giovani contra o São Paulo, nos dando o título da Copa do Brasil. Isso é legado. Legado não se faz com show de Gustavo Lima, não se faz com show de Skank. A gente não lembra o último show que teve no fim de semana dentro do Mineirão. Isso fica para a história. E aí a gente tem que escrever legados aqui. Vocês têm o poder hoje de escrever um novo legado do Mineirão. O legado que os seus filhos vão poder chegar num estádio de futebol e ver o time, seja Cruzeiro, América, o time do Lourdes, jogar lá dentro. Isso é o legado. Vocês têm que escolher hoje
Qual legado vocês querem deixar? Porque o nosso aqui como torcedor é ter o Mineirão como o nosso espetáculo. O show que a gente quer ver é da bateria, é das torcidas e dos jogadores dentro das 4 linhas. Obrigado. Essa é a palavra Alisson Vieira Caires, empresário. Pessoal, boa tarde a todos. Representantes na mesa, Sérgio, Gabriel. Ô Samuel, eu achei sua apresentação muito bonita, mas muito incoerente. Porque você fala que cumpriu prazos, você fala que respeitou o orçamento, isso é obrigação, isso não é mérito não. Então a gente não pode inverter os valores, né? Falar de honestidade é falar de obrigação. Mas você trouxe alguns dados que são importantes. Por exemplo, com 55 eventos de futebol em 2022, você teve 80% da arrecadação. Como que uma empresa dessa é eficiente fazendo esse movimento contrário ao futebol em 2023? Sabe o que isso vai acarretar para o Estado? Maior desembolso para a Minas Arena para repor o dinheiro da obra. Ou seja, o dano erário que a Anália falou muito bem, ele vai ser ainda maior. Porque se tem que repor este valor e você está priorizando o show, que é muito menos rentável que futebol, automaticamente está tendo uma inversão de valores e uma inversão da função social, igual vários aqui falaram. Outro ponto importante, o Gabriel trouxe aqui o seguinte, o Cruzeiro traz um novo operador para a Arena, melhora a eficiência, diminui o repasse e garante a mesma verba. Sabe o que a Minas Arena fez? Detalhe, Minas Arena, gestão de instalações esportivas. Essa é a razão social dessa empresa. Olha que ironia. Sabe o que foi feito? Foi negado. Então, quando a gente quer trazer uma operação mais eficiente e menos onerosa para o governo, isso foi desconstruído, isso não teve evolução e a gente não teve resposta. O interesse dessas pessoas, o lazer, o Sérgio falou de alguns direitos e lazer é um direito fundamental, não está sendo respeitado. Então, o que eu proponho façam a devida fiscalização, façam a instalação e instauração da CPI. Em paralelo, secretário Pedro Bruno, lembre do erário que está sendo prejudicado e lembre de um outro dado que ele trouxe, que em 2019, 688 milhões foram movimentados na economia com o Mineirão e destes, quase 500 milhões foram oriundos do futebol. E aí, neste momento, a Minas Arena está transformando o Mineirão numa casa de espetáculos. Então, está prejudicando o erário, está prejudicando a economia, está prejudicando a sociedade de Minas. Revejam a posição, revejam o contrato, isso com a maior urgência possível. O povo mineiro precisa disso. Aos representantes do time de Vespasiano, eu só quero lembrar uma coisa. Teve um presidente também que falou que a Minas Arena extorquia de vocês e por isso vocês saíram de lá. Então, assim, essa conversa de cordialidade está muito mais ligada à proximidade clubística de vocês, ok? Boa tarde a todos, um abraço. Geraldo Leon Lara Guimarães. Só um minuto, senhor presidente. Pela ordem, eu não fiz a minha inscrição, mas eu gostaria de dar uma palavrinha de 1 minuto. Meu nome é Tatiana Bicalho, eu sou advogada também. Estou acompanhando a comissão. Vossa Excelência podia aguardar, já tem um orador. É só porque, só para complementar a fala do colega Alisson, que eu acho que o que é mais importante é que a gente tem que levar isso aqui e repensar. Os senhores, enquanto deputados, a gente não está aqui para colocar a sujeira debaixo do tapete. A gente está aqui para defender os interesses do povo, não é só os interesses do Cruzeiro. Os interesses do Cruzeiro importam para a gente, enquanto torcedor do Cruzeiro? Importa. Mas a gente não pode ser conivente e parcial. O deputado, me esqueci o nome dele, ele já não está aqui para agora. Para mim, desculpa, mesmo sendo cruzeirense, ele está sendo parcial. Porque a gente tem fatos e provas suficientes que o contrato é lesivo. A gente precisa da aprovação dessa casa para seguir com essa CPI.
A gente tem mais do que provas para que isso aconteça. Então, a gente precisa do apoio dos senhores. Somente os senhores, nesse momento, podem fazer com que essa CPI seja instaurada. E a gente conta com a colaboração de vocês. A gente não pode permitir que a torcida do Cruzeiro, a torcida do América, a torcida lá do outro lado, seja prejudicada. Desculpa pela interrupção do colega, eu agradeço, né? Mas eu estou aqui não só como advogada, mas como cruzeirense de nascimento. Obrigada. Geraldo Guimarães. Boa noite a todos. Cumprimento toda a mesa. Agradeço ao professor Cleiton a oportunidade de estar aqui. Eu quero me apresentar. Eu tenho 66 anos de idade. Tenho 47 anos que eu produzo shows em Minas Gerais. 47. Nesse momento, senhores, eu estou bloqueado por aquele senhor ali que me bloqueou de trabalhar no Mineirão. Por quê? Eu vou explicar para os senhores. Eu fui convidado em agosto do ano passado, com muitas felicidades, de produzir o último show do Skank no Mineirão. Eu conheço eles desde pequenos, recebi esse convite com muita honra. Só que quando iniciou setembro, senhores, eu fiz uma denúncia pública ao mercado de shows de Minas Gerais, que está aqui, denunciando 2 grandes picaretas, desculpe a expressão, do mercado de shows mineiros, que têm privilégios na Minas Arena. São 2 picaretas que aí eu fui reclamar com o senhor Samuel o fato deles serem picaretas, deverem milhões ao mercado mineiro de shows e continuam tendo datas na Minas Arena. E o mais importante, eles não respeitam as regras, eles já foram multados em mais de uns $500 mil pela Minas Arena. A Minas Arena demorou anos e se cobrou essas multas desses picaretas. A gente não sabe. Eu só sei que esse senhor, muito arrogante, senhor Samuel Floyd, que eu conheço já, e ele sabe quem eu sou muito bem, eu quero dizer para os senhores que é o seguinte: eu fui produtor, eu frequento o Mineirão, a antiga Dengue, desde que inaugurei o Mineirinho com o show. Eu inaugurei o Mineirinho do professor Cleiton, produzindo shows, entendeu? E eu frequentei a Dengue durante vários anos. Sérgio, você, por exemplo, um desportista, eu me dirijo aos desportistas daqui. A Dengue lesava os clubes mineiros igual a Minas Arena lesa, porque ninguém controlava bilheterias da Dengue, ninguém controlava receitas. Eu já presenciei jogos lotados e ingressos aparecendo à vontade. Então, quer dizer, vamos agora tirar um pouco a hipocrisia do futebol, porque os clubes não administravam o Mineirão, eles não tinham nem controle de bilheteria, de portaria. Eu sou produtor de shows, que produzi os 2 shows do Paul McCartney no Mineirão, produzi Roger Waters, produzi mais de 15 shows internacionais no Mineirão. E quero dizer para os senhores, contar um caso aqui muito, muito importante. Quando o Mineirão começou a ser construído, em 2007, o então governador declarou em entrevistas, afirmando que entregaria a administração do Mineirão para os clubes. Está aqui no dia 19 de fevereiro de 2015, uma matéria do jornalista Chico Maia, que, aliás, eu invoco, ele me autorizou, porque ele tem no blog dele todas as colunas que ele fez, falando que o Aécio Neves disse que o Mineirão vai ser reformado e entregue ao Cruzeiro e Atlético para uma gestão, porque o Independência já era do América. No final, todos ficaram prejudicados. Foram jogar na Arena do Jacaré, tomando prejuízos. Um presidente virou senador, o outro virou não sei o quê do clube. Ou seja, as coisas estão muito erradas há muito tempo, né? Aí veio, realmente, em 2007, o nosso governador recebe do Ricardo Teixeira, dizendo que ia reformar o Mineirão, que o Mineirão ia receber a Copa. Ok. Então, ele declarou isso. Para mim, como desportistas, ficou isso. E como empresário de shows, eu quero dizer para os senhores que nós fizemos vários planejamentos pensando na gestão do Cruzeiro e Atlético. Olha que maravilha. Eu tenho um projeto lá dos Rolling Stones no Mineirão. E o que eu pensei? Poxa, o Cruzeiro e Atlético faz a gestão, muito mais fácil a gente administrar. A torcida do Cruzeiro recebe 10 mil ingressos com desconto. A do Atlético recebe tantos ingressos. A gente teria uma harmonia para produzir grandes shows com os clubes, que é quem tem que realmente gerir as receitas do Mineirão.
A receita do clube. Eu tenho matérias aqui, senhores deputados, que é o seguinte: Minas Arena tem desconto no repasse e pressão por lucros. Esses quadros que foram mostrados aí, senhores, já estão aqui desde 2015. Ao mesmo tempo, está aqui também que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais já tinha aprovado, há não sei há quantos anos atrás, está aqui dizendo também, ó, Assembleia Legislativa, 13 de novembro de 2014, está aqui, senhores. Ou seja, eu fico indignado, sim, eu estou indignado. A partir do momento que eu fui bloqueado, eu mais do que ninguém, como desportistas, e cruzeirense, sim, também, entendeu? Porque eu estive esse final de semana, quero dizer, com algumas pessoas de famílias tradicionais do Cruzeiro. E eu disse a eles, o Cruzeiro não pode, gente, nós não podemos fazer nada desordeiro. Nós temos que o Estado retomar o Mineirão e o Cruzeiro Esporte Clube se candidatar a essa gestão, entendeu? Isso é que nós temos que cuidar, que realmente a CPI evolua, porque aqui, olha, outra matéria... Por gentileza. Ué, conclua, por gentileza. Agora, por que me interromper agora? Estou interrompendo, estou pedindo para concluir. Como? Aqui, uma matéria de 2014, aqui, ó, a revista Época. Se os senhores quiserem conhecer, tá aqui, ó. A broa mais cara de Minas Gerais. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Outra coisa que está aqui nos jornais, todos, que os senhores precisam sim. Mineirão arrecada mais com o Estado do que com o ingresso. Outra coisa que é importante para os senhores verem. Essa matéria aqui, por exemplo, senhores, é do dia de 11 de janeiro de 2015. Estado já repassou 255 milhões dos 677 previstos no teto do contrato. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, o primeiro show do Paul McCartney, enquanto o Mineirão estava se desenvolvendo, nós estávamos negociando o Paul McCartney para inaugurar o Mineirão. O governo nos deu a data. Faltando 8 dias, nós tivemos a primeira experiência com o que virou a Minas Arena. Nós fomos lá para tentar começar a montar o Paul McCartney. O show era 4 de maio de 2013. A Minas Arena dificultando tudo. E eu quero dizer para os senhores uma frase que eu ouvi da diretoria da Minas Arena, que é emblemática para todos nós mineiros. Vocês não me peçam nada aqui do Mineirão, porque eu fiz o que o seu governador não deu conta. Isso eu ouvi, faltando 8 dias para nós abrirmos o Mineirão para produzir o Paul McCartney e o Mineirão criando a maior dificuldade. Passou o show do Paul McCartney, senhores, nós recebemos notas fiscais de cobranças que não estavam combinadas. A Minas Arena começou a querer cobrar coisas que não estavam porque o Estado nos deu a data para inaugurar o Paul McCartney, entendeu? Então eu queria deixar esse registro como cidadão, como produtor. É claro que o Mineirão, gente, a vida inteira é o espaço para eventos. Eu não estou aqui contra, eu só acho que é isso, tem que haver equilíbrio. E o que acontece é que não tem. A Minas Arena favorece, e outra coisa que eu quero dizer para os senhores, eles dão horários extras para fazer shows lá dentro que não deveriam. Por quê? Quando eles liberam as datas para o show terminar às 3 horas da manhã lá dentro, é óbvio que o público, com a adrenalina toda, vai para a região da Pampulha e vai fazer confusões na vizinhança. Por quê? Porque o show acaba às 3 horas da manhã, porque eles liberam. Exatamente isso aí. Então, eu estou aqui para reforçar que a CPI tem que sair, voltar para o Estado. Chega de hipocrisia. Eu espero que essa casa realmente cumpra com os mineiros a sua obrigação, que é de cuidar do bem público. Não preciso dizer mais nada. O Mineirão é do povo. E que o Cruzeiro consiga tomar conta e fazer uma gestão. Porque, eu aplaudo os atleticanos. Aplaudo. Por quê? Construíram o seu estádio. Não. Eles construíram o seu estádio. Agora, a Toca 3 é o Cruzeiro no Mineirão. Muito obrigado. Rosália Martins. Ô, vai, Raposo. Esse rapaz trouxe o Paul McCartney. Como é que é? Paul McCartney? Concedo a palavra. Trouxe o Paul McCartney. Esse cara é poderoso.
Mas sabe, ele é cruzeirense e tal, mas o interesse dele, será que é porque ele foi cancelado dos shows? Porque se ele tivesse a possibilidade de fazer shows até hoje, ele estaria fazendo, né, velho? Com certeza, né, João? Tem. Cruzeirense, mas é essa questão também, né? Mas ele é empresário, né? Mas assim, contrato existe. Eu queria falar, deputado, deixa eu ver, só que mulheres amam conversar essa mulher aí. Eu tô cansado, cara. Futebol. Eu, há 26 anos, frequento o estádio Magalhães Pinto, o Mineirão. Eu tenho orgulho de levar a minha filha, que hoje com 19 anos, desde os 6 anos, frequenta o estádio Mineirão. Hoje, precisou de torcedores, pessoas comuns, se reunir para exigir um direito que é de todo mundo. Aqui a gente não está falando de Cruzeiro, de Atlético, de América, eu não estou falando de lado político, a gente está falando de interesse público, de dinheiro público. Quando se começou o assunto dessa CPI, houve-se burburinhos aí falando que, porque a bancada de tal lado que assinou mais. Gente, não interessa. Desculpa, mas não interessa. Eu, como mãe, como torcedora do Maior de Minas, eu exijo que o meu dinheiro seja destinado de forma correta. A gente não é contra ter shows no Mineirão. A gente não é contra. A gente sabe que ali gera empregos, gera renda, gera muitas coisas benéficas para a cidade e para o Estado. Mas que o futebol, que é tão tradicional, seja respeitado. Quantas e quantas vezes o Mineirão virou capa de jornais mundo afora por coisas boas e por coisas ruins, como o 7-1, por exemplo. Foi muitas vezes. A gente não está falando só de dinheiro público jogado fora, a gente está falando da nossa história. De um bem que eu moro a 5 quilômetros dele, eu vou a pé, com o maior gosto. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, qual que vai ser a história que eu vou contar para os meus netos, para a minha filha que frequenta o Mineirão? Sabe por quê? Porque aqui tem vários Pablitos, aqui tem várias Salomés, aqui tem várias Iris Ávila, que não estão mais entre a gente para fazer isso aqui. Mas eu, o Felipe, a Anália, o Alisson e tantos outros, somos 10 milhões de cruzeirenses que estamos exigindo uma resposta. E 20 milhões de mineiros. Nós exigimos uma resposta. Eu quero a minha casa de volta. Eu quero ir domingo, senhor Samuel Lloyd, no futebol do Cruzeiro. Eu quero colocar 62 mil torcedores, como eu fui o ano passado, em todos os jogos do Cruzeiro. Todos, sem exceção. Como eu faço há 26 anos. Eu gostaria que o senhor respeitasse o futebol mineiro. Que contra a regra de muitos, nós quebramos o eixo por muito tempo. Minas Gerais ficou em evidência no futebol nacional e americano por muito tempo. Tiramos São Paulo e o Rio de Janeiro durante muito tempo. Nós colocamos Minas Gerais em foco. E é isso que a gente está exigindo do senhor. Eu não conheço, nunca vi pessoalmente, eu conheço várias pessoas aqui pessoalmente, mas eu não conheço. Eu não tenho nada contra o senhor pessoalmente. Mas sobre a sua gestão, eu tenho. E como mãe, contribuinte, pagadora de impostos, como torcedora do Maior de Minas, eu exijo uma CPI contra a sua empresa. Hoje. Obrigada. Eu sou Cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou tetracampeão brasileiro, Libertadores, só eu que tenho bi. Meu coração é Cruzeiro.